E aí pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos agora no quarto vídeo, da quarentena. A gente está estudando agora sobre o espaço econômico brasileiro, tá? Eu espero que vocês estejam com livros nas mãos. Pegue o livro, sem ele não dá para vocês poderem acompanhar as aulas, tá? A videoaula. Daí eu preciso que vocês abram ele na página 51, tá? Porque na página 50 e 51 nós temos os exercícios que vocês já deveriam ter mandado para mim. Eu vou mandar a correção para vocês, e aí é tranquilo. Espero que vocês estejam fazendo tudo que a gente está pedindo, porque eu sei que tem muito aluno que não está fazendo e vai acabar perdendo ponto por causa disso, tá? Não desvalorizem essas aulas, não desvalorizem nada do que a gente está pedindo para vocês, tá? Batam a foto, mandem pra gente tudo que a gente está pedindo para vocês e nos acompanhem na videoaula para vocês não perderem a matéria, porque essa matéria será cobrada de outra forma depois, tá? Já nós estamos finalizando esse livro, provavelmente semana que vem a gente vai finalizar ele, daí eu vou passar um trabalho para vocês que vai valer algum ponto, mas por enquanto nós estamos na página 51. Daí eu peço que vocês abram ele na página 51, tá? A exploração econômica e ocupacional do território, tá? Como que houve essa exploração portuguesa no Brasil e como que essa economia, do jeito que eles acabaram explorando, influenciou no como que o nosso território é hoje, tá? Onde as principais cidades estão, como que o Brasil acabou se tornando o Brasil. Basicamente isso vai auxiliar a gente a entender como que funciona essa exploração, como que a economia brasileira está baseada nesse histórico de ocupação territorial do Brasil, ok? E aí, na página 51 já começa assim, ó. Ele já está te mostrando que a primeira atividade econômica que o Brasil teve está relacionada diretamente com o mercantilismo. E o mercantilismo, a gente sabe, vocês estão estudando em história, que é aquele formato de capitalismo daquele século, tá? E aqui eu trouxe para vocês até um mapa mental para facilitar vocês entenderem o que seria o mercantilismo, tá? Aí aqui tem, mostrando para vocês que o mercantilismo tem algumas características que vocês têm que saber de história. No canto do seu livro está te explicando aí, ó, o que é mercantilismo. Conjunto de ideias e práticas econômicas adotadas, desenvolvidas na Europa do século XVI ao século XVIII, caracterizada pela expansão territorial para outros continentes. Portugal chegou no Brasil e acabou expandindo esse território para o Brasil, e essa expansão está baseada em quê? Está baseada em acúmulo de metais preciosos, está baseado em uma economia de mercado, onde Portugal mandava no Brasil. Aqui, ó, balança comercial favorável. Portugal mandava no Brasil, que era a metrópole, o Brasil era colônia, então o Brasil teria que enviar para eles basicamente tudo de bom que nós deveríamos ter. Algum tipo de matéria-prima. Primeiro foi o pau-brasil, que a gente já falou sobre isso, mas esse seria o mercantilismo. Acúmulo de metais preciosos, balança comercial favorável de metrópole e colônia, pacto colonial, que vocês estão estudando em história, esse pacto colonial de como que a metrópole, que seria Lisboa, interfere diretamente na economia do Brasil, tá? E aí, vocês vão virar a página para mim. Virar a página não, pera aí, segura aí na página 51. No terceiro parágrafo da página 51, tá aqui, ó, embaixo, na última linha, tá te falando que quando esse mercantilismo começou, retirando a matéria-prima, obviamente, cortando o pau-brasil, mais tarde vai plantar a cana-de-açúcar, que é o próximo slide aí que eu vou mostrar para vocês. Essa matéria-prima ela vai ser retirada com mão de obra escrava, que vai estar na última linha aí do terceiro parágrafo. Você vai marcar esse terceiro parágrafo todo, porque ele está te falando sobre o açúcar e a matéria-prima. E o açúcar como matéria-prima. E é interessante pensar que o açúcar começou a ser plantado no Brasil, nós estamos no século XVI, 1550. Até hoje, o açúcar é plantado no Brasil, a cana-de-açúcar é plantada. Então, ela era plantada na época por causa do açúcar mesmo, Então, trouxeram escravos para o Brasil, da África, para que eles pudessem, através do engenho, produzir açúcar, e esse açúcar era vendido para a Europa e era muito caro. Até aí, tranquilo. A diferença é que hoje em dia, como vocês estão vendo aqui nos slides, a cana-de-açúcar ela pode ser feita para combustível, tá vendo? Biocombustível. Ela pode ser feita para alimentos, A própria cachaça, por exemplo, ou o açúcar mesmo, que a gente usa dentro de casa todo dia, basicamente. O bioplástico, um plástico que não vai poluir tanto o meio ambiente, tá? E até bioenergia, vindo do bagaço da cana, que a gente já tratou sobre isso, de como que o bagaço, aquilo que vai ser jogado fora, pode ser usado para queimar e criar algum tipo de fonte de energia de outras formas. Então, o Nordeste do Brasil, onde está na página,
Vocês podem observar na página 52, vocês continuam aí no seu livro na página 52, mostra isso direitinho, onde que o açúcar está, tá? Aqui na página 52 você consegue perceber, você tem um mapa aí e te mostra que o Nordeste do Brasil, onde teve esse desmatamento de pau-brasil no início, acabou servindo, essas terras acabou servindo para poder plantar cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, ela vai perder força no Brasil porque a Holanda, na disputa com Portugal, na disputa com Espanha, também vai começar a produzir essa açúcar em outros lugares, principalmente nas ilhas ali do Caribe, e vão conseguir vender essa açúcar mais barato para a Europa, e essa concorrência Portugal vai acabar perdendo. Então a cana-de-açúcar vai começar a perder força, os engenhos de açúcar vai perder força, é nesse momento que vai ser descoberto o ouro, então o ouro começa a ganhar força no Brasil, Ouro Preto, as regiões de Minas Gerais, né, começa a ganhar força. Então nós já falamos sobre o açúcar, já falamos sobre o pau-brasil, sobre a escravização dos escravos, é muito importante, porque sem eles nada disso seria construído, mas também o comércio de escravos gera muita renda, tá? Muita renda. E aqui na página 52 você tem as drogas do sertão. Quais são essas drogas do sertão? O seu livro já está te falando aí algumas dessas drogas do sertão, tá? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de quais são essas drogas que nós tínhamos aqui. Drogas porque eram coisas novas que a Europa não tinha, tá? E que rendeu muito dinheiro para quem estava comercializando. O cravo, o cacau, o guaraná, a castanha do Pará, tá? Gergelim, urucum, essências de perfumes e medicamentos, principalmente tirando da Amazônia, tá? Todos eles baseados em extrativismo que os indígenas ajudavam e também os escravos. E o tabaco foi um dos que mais foram usados para poder produzir o fumo e mandado para a Europa. Então tá no seu livro aí, ó, tanto Drogas do Sertão quanto o tabaco, na página 52, nos dois últimos parágrafos, você vai perceber isso, tá? Aqui, ó, você pode marcar esses dois parágrafos, tá até em negrito para facilitar a compreensão dessa parte, tá? Aí virem a folha na página 53, nós temos agora o início de um estudo. Pulem esses exercícios, tá? Não façam os exercícios agora, é importante que vocês prestem atenção nas aulas. Na página 53, nós temos agora o império da cafeicultura, do café. O Brasil vai se tornar o maior exportador, o maior produtor de café do século XVIII. Então, 1750 em diante, já no século XIX, 1800, já começa a se plantar o café, principalmente nos locais onde já tinha muita gente. Então, se antes o local que era mais habitado era Salvador, era o Nordeste por causa da cana-de-açúcar do pau-brasil, quando a descoberta do ouro ocorreu, então Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais foi o lugar que ficou mais povoado, com mais pessoas. Então, quando o café chega para poder plantar, acabou indo para aquela região. E aí no Rio de Janeiro e ali nas margens de São Paulo, nas praias de São Paulo, quando começou a se plantar o café, não demorou muito para que aquelas terras ficassem desgastadas, ficassem difíceis de você cuidar desse café ali. É ali que você vai ter o início da expansão cafeeira. Ele vai sair do Rio de Janeiro, vai sair de São Paulo ali nas praias, né, no litoral, e vai começar a ir ao norte, vai ocupando as terras que a gente chama de terra roxa. É uma terra mais escura, cujo o produto que a terra tem, né, ela consegue produzir com mais facilidade o café, demora mais para ser esgotado, e as pessoas começaram a ir desmatando primeiro a Mata Atlântica e plantando o café ali. Ao mesmo tempo que o café estava aumentando, aumentava-se também o tráfico de escravos, porque quem trabalha na lavoura cafeeira no início do século XIX, né, 1810, 1815, quando a família real veio para o Brasil, eram os negros escravos. E isso vai até o final do século. Porém, já na metade do século, nós estamos falando de 1850, o Brasil já tinha virado o Brasil. Vocês lembram que eu falei sobre a migração, de como que isso influenciou na migração? As pessoas começaram a vir para o Brasil para poder trabalhar nas lavouras de café. Nós estamos na página 53 e aí você tem um mapa que está te mostrando isso, tá? E aí o mapa também eu trouxe aqui para vocês observarem isso, tá? Aqui, a parte mais escura, foi onde o café tinha começado a ser plantado, tá? Aqui no Rio de Janeiro, Angras dos Reis, o próprio Rio de Janeiro. Então, aos poucos, eles se espalharam próximo ao Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e o sul de Minas Gerais. A gente está vendo aqui Juiz de Fora. Essa região aqui, no século XVIII e XIX, conseguiu ali abordar. É uma região serrana e mais difícil de plantar, porque tem muitas serras. Mas a terra roxa em São Paulo começou a expansão mais da metade do século XVIII, já virando para o século XIX. E aí toda essa região que nós estamos vendo aqui em São Paulo foi utilizada para poder plantar café. E é por isso mesmo que o Brasil se tornou o maior exportador de café do mundo.
Nessa época, nós tínhamos os escravos trabalhando. Quando abole a escravidão, depois nós vamos ter então os imigrantes trabalhando, muitos deles italianos, alemães, japoneses também, que acabaram não ficando tanto nessas lavouras de café, porque eles não eram escravos, né? E aí teve uma dificuldade muito grande de adaptar aquilo que os donos das grandes lavouras de café queriam, porque eles estavam acostumados a não pagar, e agora teriam que pagar esses imigrantes. E aí, no seu livro, nós vamos ter aqui na página 54, pega aí seu livro na página 54, vocês vão marcar para mim o primeiro parágrafo da página 54. E ele está te falando como que essas grandes extensões de terra eram usadas, sempre por mão de obra escrava, mais tarde por mão de obra de imigrantes, tá? No terceiro parágrafo você também vai marcar, que mostra como que esses imigrantes chegaram e começaram a trabalhar. E que deu problema, porque, como eu acabei de falar para vocês, os imigrantes europeus não eram escravos na Europa. Então, quando eles chegam no Brasil para trabalhar nas lavouras de café, eles encontram o dono da lavoura de café exigindo deles um tipo de trabalho não tão bem remunerado. Então, vai ter um problema muito grande. Tanto é que é por causa disso que vai começar a surgir os sindicatos em São Paulo, tá? E aí, nós temos aí a Primeira República, que vai ser quando o Brasil vai deixar de ter imperador. O imperador Dom Pedro II ele vai ser expulso do Brasil. Então vamos ter a Proclamação da República, que a gente comemora todo 15 de novembro, né? A gente faz a comemoração da Proclamação da República, isso em 1889. Na virada do século, nós já temos as duas grandes revoluções industriais que estavam acontecendo na Europa, e por causa dessas revoluções industriais, o Brasil ele é um grande produtor de borracha, porque no norte, né, na Amazônia, nós tínhamos a seringueira. E a borracha vai ser extremamente importante para esse momento do Brasil, porque a produção de carros estava começando a crescer. O Ford, né, o Fordismo, o Henry Ford, estava construindo os carros. E o pneu do carro. Eu estou falando de pneu aqui, mas pode ser diversos outros produtos baseados em borracha. Acabaram extraindo muito a borracha do Brasil nesse momento. O Brasil acabou lucrando bastante nesse momento. Porém, algumas pessoas vão levar a muda da seringueira para outros lugares no mundo para poder plantar essa seringueira lá, porque o Brasil vendia muito caro essa borracha e acabou que o Brasil perdeu esse mercado porque plantaram essa seringueira em outros lugares e esse mercado da borracha caiu. Quanto ao café, aqui mesmo, vocês podem ver no segundo parágrafo aqui, ó, da página 54, Primeira República, no segundo parágrafo, pode marcar ele todinho, tá falando assim, a exploração da borracha provocou um rápido desenvolvimento econômico na Amazônia. Como percebeu que a borracha ia ficar muito cara, muitas pessoas foram para lá e criaram o que a gente chama de latifúndios, né? Grandes extensões de terra na mão de poucas pessoas. Coisa que nós já tínhamos em São Paulo por causa do café, nós já tínhamos no Nordeste por causa do açúcar. Então o Brasil foi construído basicamente por mão de obra escrava e imigrante, pagando muito barato para essas pessoas trabalharem e com grandes propriedades de terra na mão de poucas pessoas. Isso gera um tipo de desemprego e deixa a terra muito cara. Essa terra no Brasil, por ser cara, dificulta as pessoas acessarem casas ou terras mesmo para poder plantar. Por isso mesmo que o Brasil tem uma das terras mais caras no mundo, tá? Aqui está falando da cafeicultura no último parágrafo da página 54, explicando que já na virada do século, né, nós estamos em 1920 por aí, quando a Primeira Guerra Mundial tinha acabado de acabar mesmo, e aí em 1919, então 10 anos depois, 1929, nós vamos ter uma crise em Nova York, uma crise da Bolsa de Nova York. Essa crise vai ser a maior crise do século XX e essa crise vai atingir o Brasil. E o Brasil, a economia dele é baseado no café nessa época. Por causa disso, vocês estão vendo essa foto aí da página 54, essa foto aqui embaixo, que é o que? Tacando fogo em café. Eles estavam queimando sacos de café, né, queimando a produção do café, porque não tinha mais para quem vender, então aquele café ia ser desperdiçado. O próprio governo, que era também dos cafeicultores, os cafeicultores eram os homens mais ricos do Brasil e eram eles também que mandavam no governo. Então eles usaram o poder do governo para comprar o café, porque senão a gente ia entrar numa crise pior ainda, já que toda a economia do Brasil estava na mão do café. Se a gente não fosse vender aquele café, precisava de fazer alguma coisa com ele. Então o governo comprou na mão desses cafeicultores o café e queimou essas sacas de café para que a crise não piorasse no Brasil. Essa crise atingiu o mundo inteiro, tá, pessoal? Vocês vão estudar isso em outras aulas. Aí aqui do lado de cá está falando sobre os imigrantes europeus desempregados, de quais são as regiões que eles foram e qual foi a participação do PIB dos estados no Brasil, Produto Interno Bruto do Brasil, tá? Hoje, como que o Brasil olha como que o poder de São Paulo, tá?
os demais estados perto de São Paulo consegue ser. São Paulo, então, se tornou o centro econômico do Brasil. E até hoje, a gente para pensar em São Paulo, basicamente todas as grandes indústrias estão lá. É lá que estão os principais bancos, é lá que você consegue perceber que toda a negociação do valor do real no mundo está baseada em São Paulo. Então, é lá que tem a Bolsa de Valores, a Bovespa, né, de São Paulo. Então, São Paulo se tornou o estado mais rico, até hoje é o estado mais rico, portanto, mais tecnológico, portanto, com as melhores universidades, com o maior número de pessoas, porque a indústria atrai pessoas e tudo isso tem a ver com o café. Foi a base do café é que atraiu a indústria. Os grandes cafeicultores, com o dinheiro do café, investiam em outras regiões, investiam em outras áreas, bancos, investiam em praças, investiam em construções de prédios, investiam em novas formas de renda e isso atraía muitas pessoas para lá. Tranquilo, pessoal? Então eu vou ficar com o vídeo por aqui. Eu vou mandar para vocês na plataforma o que é para ser feito. Qualquer dúvida durante a live, vocês me perguntem. Eu vou ficar por aqui, pessoal. Tchau.